Tem uma coisa que ninguém te conta quando você passa dos 60. As pessoas ao redor começam a mudar a forma como te tratam. Os filhos ligam menos, os netos aparecem em datas comemorativas e somem. As visitas que antes eram espontâneas, agora precisam ser marcadas com semanas de antecedência. E aí você se pergunta: o que aconteceu? Fiz alguma coisa errada? Fui eu que mudei? Meu nome é Margarida, tenho 69 anos, e essa pergunta me perseguiu por quase 2 anos, até que tive uma conversa honesta com a minha filha Cristina, uma conversa que doeu demais na hora e que, ao mesmo tempo, foi a coisa mais valiosa que alguém fez por mim nos últimos anos. Ela me contou com muito cuidado e com muito amor algumas coisas que eu vinha fazendo sem perceber, hábitos que aos poucos iam criando uma distância que eu sentia, mas não entendia. Hoje quero te contar esses hábitos, todos os 14, sem julgamento, porque cometi a maioria deles, sem suavizar, porque suavizar não te ajuda, e sem culpa, porque reconhecer é o primeiro passo para mudar. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana trago conversas honestas como essa para quem quer envelhecer com conexão e com dignidade. E deixa o like antes de continuar, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em quem precisa. Me conta nos comentários, você reconhece algum desses hábitos em você ou em alguém que você ama? Quero ler cada resposta. Esse foi o primeiro que a Cristina me contou. Ela disse: "Mãe, toda vez que eu ligo, você passa os primeiros 20 me contando sobre os seus exames, o que o médico disse, o que a pressão marcou, o que doeu. E quando desliga, eu fico com um peso que não sei muito bem o que fazer. Não é que a saúde não importa. Importa, e muito. Mas quando ela se torna o personagem principal de cada conversa, cria um efeito que você provavelmente não quer. As pessoas começam a evitar os seus telefonemas por antecipação. Sabem que vão desligar preocupadas, e preocupação constante cansa. Faz com que cada ligação pareça mais uma obrigação do que um prazer. No meu tempo, as coisas eram assim. Hoje em dia as pessoas não sabem mais. Nós tínhamos mais respeito. A geração de hoje é muito imediatista. Essas frases ditas com frequência criam uma parede invisível. Não porque a observação seja necessariamente errada, mas porque soa como julgamento constante da vida que os filhos e netos estão construindo. E ninguém quer voltar a um lugar onde vai ser julgado. Esse é um dos mais difíceis de reconhecer, porque vem de um lugar genuíno de cuidado. Você vê o filho tomando uma decisão que parece arriscada. Vê a nora criando o filho de um jeito diferente do que você criaria. E o instinto é intervir, ajudar, compartilhar a experiência de décadas. O problema é quando esse instinto se torna automático. Quando cada visita traz um conselho não pedido, as pessoas começam a omitir partes da vida delas quando estão perto de você. Não porque não confiam, mas porque sabem que contar vai vir acompanhado de uma sugestão que não pediram. Esse eu tive muita dificuldade em me reconhecer em mim mesma, mas a Cristina foi honesta. Disse: "Mãe, quando eu não ligo por alguns dias, você não fala que sentiu minha falta de forma simples. Você diz coisas como deve ser porque você está muito ocupada para a mãe. Ou fico aqui sozinha esperando um telefonema. E isso me faz sentir culpada mesmo quando não fiz nada de errado. A culpa que você provoca não aproxima as pessoas, afasta, porque ninguém quer se aproximar de algo que vai cobrar um preço emocional toda vez. Você criou os seus filhos com valores e métodos que funcionaram, mas quando os seus filhos criam os próprios filhos de forma diferente, é deles o direito e a responsabilidade." Comentários frequentes sobre limite, alimentação, horário de tela, disciplina, mesmo que ditos com amor, soam como desconfiança. E quando os pais sentem que você não confia nas escolhas deles, reduzem naturalmente a sua presença na vida das crianças, não por maldade, mas por proteção do próprio espaço de criar. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está sentindo esse afastamento e não entende por quê. E continua comigo porque os próximos hábitos são os que mais me custou reconhecer. Depois dos 60, a rotina vira âncora. É compreensível, mas quando a rotina
É tão rígida que nenhuma visita, nenhum passeio, nenhum jantar improvisado consegue acontecer sem que você sinalize desconforto. As pessoas param de propor, param de chamar, param de tentar. E então você se pergunta por que ninguém te inclui mais nas coisas. Quando alguma coisa magoa, algumas pessoas se fecham completamente. Não dizem o que sentiram, não conversam. Ficam em silêncio e esperam que o outro perceba e se corrija. O silêncio como punição, diferente do silêncio que precisa de espaço para processar, cria uma tensão que a família aprende a evitar. Com o tempo, evitar situações que podem gerar esse silêncio significa evitar você. Você sabe quando alguém está feliz de verdade com a sua presença e quando está tolerando educadamente. As pessoas sabem também. Quando cada visita parece uma prestação de contas, quando o tom é de você demorou tanto para aparecer, em vez de que bom que você veio, a visita começa a se sentir menos bem-vinda e mais cobrada, e vai visitando cada vez menos, a nora que não presta, o genro que não merece, o filho que dá mais atenção para a família dela do que para você. Essas conversas colocam quem escuta numa posição impossível. A pessoa ou concorda e trai alguém que ama, ou discorda e gera conflito. Com o tempo, o caminho mais fácil é simplesmente não visitar o lugar onde essas conversas acontecem. Esse combina com o da vítima de uma forma sutil. Você recusa ajuda, estou bem, não precisa, pode ir, e depois fica ressentida porque ninguém insistiu. A família aprende esse padrão rápido e para de oferecer porque sabe que vai ser recusado de qualquer forma. Só que quando você precisar de verdade, a ausência da oferta vai doer ainda mais. Eu mesma caí nessa armadilha. A Cristina oferecia ajuda com as compras e eu dizia que estava bem, mas ficava ressentida porque ela não insistia. Só quando ela me disse claramente que não sabia mais, quando eu queria ajuda e quando estava genuinamente bem, é que entendi que o problema não era dela. Você espera que a família lembre do seu aniversário de uma forma específica, que venha em determinadas datas, que ligue em determinada frequência, mas nunca comunicou essas expectativas claramente. E quando não são atendidas, a mágoa é real e visível, mesmo que não diga nada. A família percebe a mágoa sem entender a causa. E com o tempo, antecipar que vão decepcionar faz com que se afastem. Quando o filho discorda de uma opinião sua sobre política, culinária, criação de filhos, e você sente isso como falta de respeito, ou como se ele estivesse dizendo que a sua vida toda foi errada, as discussões param. Não porque as pessoas concordam, mas porque discordar virou caro demais emocionalmente. E relacionamentos onde você não pode discordar ficam rasos, falsos, evitados. Quando era assim, quando você era pequena, quando seu pai ainda vivia, o passado é rico e merece ser honrado. Mas quando cada conversa é uma janela para o que já foi em vez de curiosidade pelo que está acontecendo agora na vida de quem está do lado. As visitas começam a parecer visitas a um museu. Lindas, respeitosas, mas sem vida presente. Esse foi o mais difícil para mim admitir. Quando você não tem amigos próprios, hobbies, projetos, interesses além da família, a família se torna o único conteúdo da sua vida. E ao se tornar o único conteúdo, vira também a única fonte de alegria, de propósito, de identidade. Isso coloca um peso imenso em cima das pessoas que você ama. Elas começam a sentir que são responsáveis pela sua felicidade. E ninguém se mantém perto de quem carregam como responsabilidade por muito tempo. Depois que a Cristina me contou tudo isso, sentei por um longo tempo com aquelas palavras. Doeu, é mentira dizer que não doeu, mas a dor era do tipo que limpa, não do tipo que machuca mais. Era como tirar um espinho que estava lá faz tempo sem que eu soubesse. Olhei para cada hábito e fui honesta comigo mesma. Não fiz todos os 14, mas fiz boa parte deles. E a maioria sem perceber, sem intenção de afastar ninguém, com a melhor das intenções. É isso que mais me impressionou. Nenhum desses hábitos vem de maldade. Todos vêm de amor, de medo, de saudade, de insegurança.
mas intenção e efeito são coisas diferentes, e quem sofre o efeito não pode ser consolado pela intenção. Comecei a mudar aos poucos, não tudo de uma vez, porque mudar tudo de uma vez é promessa que não se cumpre. Comecei com o hábito da saúde. Decidi que nas primeiras conversas do dia com a Cristina eu perguntaria sobre a vida dela antes de falar da minha. Simples assim. Em 2 semanas ela me disse: "Mãe, você está diferente, mais leve." E eu me senti mais leve também. Depois trabalhei os conselhos não pedidos. Aprendi a fazer uma pergunta antes de opinar. Você quer uma opinião ou só quer me contar? Essa pergunta mudou completamente o tom das nossas conversas. Porque quando a pessoa diz que só quer contar, eu ouço e ela se sente ouvida. E quando diz que quer uma opinião, dou e ela realmente escuta. Também comecei a cultivar vida própria. Entrei num grupo de leitura no bairro. Começou como uma saída para não ficar em casa. Virou algo que eu genuinamente aguardo. Tenho opiniões sobre os livros. Tenho histórias para contar que não envolvem a família. Tem um assunto próprio, e a Cristina começou a perguntar sobre o grupo com curiosidade. A conversa ficou mais rica dos 2 lados. A família não se afasta porque não ama mais. A família se afasta porque ama e não sabe como manejar o custo emocional que alguns hábitos impõem. Quando você remove esses custos, as pessoas voltam. Não porque você comprou a presença delas, mas porque você criou um lugar onde é genuinamente bom estar. Não é sobre se tornar outra pessoa, é sobre se tornar uma versão de você mesmo que continua crescendo, que continua se interessando pelo mundo, que continua aprendendo com os erros, que não usa o amor da família como moeda de culpa, mas como motivo de alegria. Tenho 69 anos. Ainda tenho muito a aprender sobre como estar bem com quem amo. Mas desde aquela conversa com a Cristina, a distância diminuiu. As visitas ficaram mais leves. O telefone toca mais. E quando toca, eu atendo com curiosidade, não com peso. Se você reconheceu algum desses hábitos em si mesmo, não use isso para se punir. Use para perguntar o que você quer. Quer conexão? Quer presença? Quer que as pessoas ao redor se sintam bem quando estão com você? Então esse reconhecimento é o começo, não o fim. Me conta nos comentários qual desses 14 hábitos você reconheceu com mais clareza. Escreve aqui: estou lendo tudo. E se esse vídeo chegou em algo que você vinha sentindo, mas não sabia nomear, compartilha com alguém que também pode estar precisando dessa conversa. Às vezes a coisa mais amorosa que você faz por alguém é mostrar o espelho com cuidado. Deixa o like e se inscreve no canal.